Pronto, está gravando. Então, a aula de hoje é a aula 16 ou 17. Isso é vale para mim, viu? Quando eu vou botar no YouTube, esse número. A aula é sobre formas de treinamento da força. Eu dei já boa parte da soma de treinamento da força na aula anterior. E agora a aula vai ser com os estagiários, com Reabias e com Éder, que vão dar essa aula de formas de treinamento da força. Tá? Pelo que eu estou vendo aqui, Reabias vai dar o método isométrico, o excêntrico de pliometria, e eu acho que o Éder vai dar o restante, tá? Eu vou estar na reunião do departamento, mas eu vou estar aqui ouvindo as duas aulas ao mesmo tempo, tá bom? E quando os dois terminarem, eu entro para fazer alguns complementos que eu acho necessário, beleza? Então, valeu, Reabias, pode começar e boa aula. Valeu, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Reabias, como o professor já falou. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as formas de treinamento da força. Mais especificamente, a isométrica, a excêntrica e a pliometria. Então, o que seria o treinamento isométrico? Nessa aula, se vocês quiserem interagir bastante, vocês podem. Só abrir o microfone e falar. Então, o treinamento isométrico é a ação muscular durante a qual não vai ocorrer nenhuma alteração do comprimento total do músculo, ou seja, não vai ter um movimento visível na articulação. Então, eu posso pegar, por exemplo, na rosca direta, coloco uma carga e seguro ali a 90 graus. Então, isso aí é a isometria. O treinamento isométrico ele é muito utilizado em conjunto com a musculação. Ele pode ser utilizado tanto antes quanto durante, e também pode ser utilizado após a realização de uma série na musculação. Então, antes de realizar uma série, por que nós utilizamos o treinamento isométrico antes de uma série de musculação? Porque através desse treinamento isométrico, eu consigo aumentar o número de repetições, ou seja, o número de repetições ele é aumentado após a isometria. Mas por que eu treino antes, inicio mais cansado, e mesmo assim eu consigo fazer mais repetições? Porque há uma ativação de mais unidades motoras que vão estar ali ativadas para você conseguir a maior número de realização de repetições. E o que o músculo ele usa como regra para ativar mais ou menos unidades motoras? A força aplicada. Então, uma carga leve, pouca força aplicada, então, poucas fibras elas são ativadas. E uma carga mais pesada vai recrutar mais unidades motoras e mais fibras vão entrar em ação. Por exemplo, se eu pegar um celular na mão, poucas fibras vão ser ativadas porque o celular é bem levinho. E se eu pegar um halter de 10 quilos, vai ser uma carga mais pesada, então mais fibras vão entrar em ação. Então, como o treinamento isométrico, ele recruta mais unidades motoras. A carga que eu colocar para realizar o treinamento de isometria, ele vai induzir o sistema nervoso. Por exemplo, eu coloco uma carga que vai utilizar 10.000 unidades motoras. Então, eu seguro aquela carga isometricamente e eu vou ali chegar à fadiga. Quando eu chegar à fadiga, eu vou começar a tremer. Então, nesse exercício de isometria, eu segurando a carga, vai ocorrer a substituição de fibras.
as fibras que vão ficando fadigadas vão sendo substituídas por outras fibras e vai ter a ativação de todas as unidades motoras possíveis para realizar esse movimento. Então, além disso, quando o motoneurônio ele é ativado, ele vai continuar mandando um impulso. Ou seja, essas fibras que eu ativei durante a isometria, elas vão estar ativadas também quando eu for fazer a minha série de musculação. E durante, por que eu posso utilizar um treinamento isométrico em combinação com a musculação durante uma série na musculação? Porque eu posso, através do treinamento isométrico, eu posso deixar o músculo sob tensão por mais tempo. Então, isso aumenta o desgaste, e aumentando o desgaste, quando o músculo se recuperar, ele vai se recuperar melhor do que ele era antes. Por exemplo, a cada 2 ou 5 repetições, você realiza ali uma isometria. E após o treinamento, após a série, você pode realizar, no final de 12 repetições, você vai e faz uma isometria de mais 10 segundos. E qual é o melhor? A isometria antes, a isometria durante ou a isometria depois? A partir de tudo isso que eu já falei agora, você já tem alguma resposta para essa pergunta? Se é melhor antes, durante ou depois? Eu acho que durante. Oi? Eu acho que antes. Eu acho que durante. Antes e durante, para mim. A melhor opção Vai depender, né, do objetivo. é antes. Por que antes? Quem respondeu antes? Por quê? Porque eu vou recrutar mais unidades motoras e melhorar o desempenho. É isso aí. O aumento, esse treinamento isométrico antes, ele vai aumentar o recrutamento das fibras e, consequentemente, vai aumentar o número de repetições. Então, quanto mais tempo de trabalho na forma isotônica, vai aumentar a hipertrofia. Porque a hipertrofia ela é maior com treinamento isotônico do que com treinamento isométrico. Para o atleta, normalmente o atleta ele não faz musculação, então o treinamento isométrico ele é utilizado para situações fisioterápicas, que vai retardar o destreinamento do atleta. Ele vai treinar ângulos específicos que ele não consegue atingir, por exemplo, uma lesão no joelho. Ele não consegue fazer um movimento até determinado ângulo. Então, antes que chegue esse ângulo, ele pode fazer treinamento isométrico. Só que uma desvantagem do treinamento isométrico é que você só ganha força naquele ângulo que você treina. Ou seja, no treinamento na rosca direta, por exemplo, você ia ter que fazer isometria em cada ângulo para você conseguir ganhar força em todos os ângulos da rosca direta. Então você ia passar o dia inteiro treinando só rosca direta. Essa é uma das desvantagens do treinamento isométrico. E treinamento excêntrico. Eu acho que o professor já falou para vocês sobre as forças, os tipos de força. Então, qual é a maior força que existe? Vocês sabem? Absoluta. É uma força absoluta, força absoluta. A segunda. Força dinâmica excêntrica máxima. Força dinâmica excêntrica máxima. Ih, erramos.
A terceira. Excêntrica. Ou excêntrica. E concêntrica a próxima. Então, o que é o treinamento excêntrico? O treinamento excêntrico é o treinamento que você vai realizar, que você vai dar mais enfoque na fase excêntrica do movimento. Então, esse treinamento ele vai explorar a propriedade do músculo, que gera muito mais dano muscular. Como vocês sabem, a fase excêntrica, a actina e a miosina, eles vão estar... quando há a contração, a actina e a miosina elas se juntam, e na fase excêntrica, se você realizar a fase excêntrica com uma sobrecarga, elas vão continuar juntas, só que a actina ela vai escorregando sobre a miosina, e isso vai causar muito mais dano muscular. Na fase excêntrica, nós temos 50% a mais de força que na fase concêntrica, e nós devemos explorar ao máximo essa fase excêntrica se você tiver com o objetivo de hipertrofia. Como nós podemos explorar a fase excêntrica do movimento? Realizando a fase excêntrica com o dobro de tempo da fase concêntrica. Ou seja, por exemplo, se você faz a fase concêntrica em 1 segundo na musculação, você faz a fase excêntrica em 2 segundos. Você vai segurar um pouco mais para descer. Se você já faz a 2 segundos a fase concêntrica, você realiza a fase excêntrica em 4 segundos. Ou você pode trabalhar essa fase excêntrica com uma carga 50% maior do que na fase excêntrica, do que na fase concêntrica. Só que não é recomendado realizar esse treinamento assim sozinho, porque, por exemplo, no supino, você pode não aguentar o peso na fase excêntrica e ocorrer um acidente. Deve ser realizado sempre com a ajuda na fase concêntrica e sozinho na fase excêntrica. Só que esse treinamento ele não pode ser realizado por muito tempo. Por quê? Porque ele gera muito dano muscular e isso pode levar a um perigo de desenvolver overtraining. Então, o atleta ele não deve realizar esse tipo de treinamento, porque o atleta ele deve estar recuperado para o treinamento seguinte, porque o atleta está sempre treinando em seu máximo. Então, se ele realiza um treino excêntrico, ele vai demorar a se recuperar, então no outro dia ele não vai estar recuperado ainda e vai realizar outro treinamento, então isso pode levar a um perigo dele desenvolver o excesso de treinamento, o overtraining. O treinamento excêntrico ele pode ser realizado, por exemplo, quando você for viajar, vai passar uma semana fora, não vai ter como treinar, ou você tem uma semana de prova e está só estudando, não vai ter tempo para treinar, então você vai e passa a semana anterior realizando o treinamento excêntrico, porque aí vai levar pelo menos 7 dias para a recuperação total. E agora vamos falar um pouco sobre a hipertrofia. A hipertrofia ela é a mais importante forma do treinamento para o atleta. Por que não musculação? Com base em tudo que a gente já viu, por que não musculação e por que eu devo trocar a musculação pela pliometria? Quem pode me responder? Musculação desgasta demais, vai atrapalhar o treinamento do atleta. Os ganhos de força na musculação não se transferem para a modalidade do atleta.
a não ser que ele faça o Complex Training ou o Compound Training, que o professor já falou para vocês. Então, por que usar a pliometria? Porque a pliometria é o tipo de treinamento que menos fere o princípio da especificidade. Por quê? Treina a força que o atleta precisa, que é a força explosiva. É uma das manifestações da força rápida. Além disso, mantém uma similaridade com o gesto motor da modalidade que o atleta participa. Então, a base da pliometria é a força elástica explosivo-reativa. Então, quando o músculo ele recebe o estímulo de um alongamento, esse estímulo ele vai ter um aumento no estímulo dos sinais eferentes, que vão chegar ali na medula espinal. Chegando na medula, vai ter a resposta, que é o aumento da saída eferente pelos neurônios motores alfa. Então, vai ter o estímulo de alongamento. Esse estímulo vai, chega na medula espinhal, volta e ocorre a contração do músculo. Então, a base da pliometria são ações concêntricas que provocam um alongamento muscular. Esse alongamento ele vai acumular energia elástica, ativa o fuso muscular. Quando esse fuso muscular ele é ativado, acontece uma resposta de contração. Quanto tempo depois do músculo alongado vai acontecer essa resposta? 40 décimos de segundo após o alongamento já acontece essa resposta. Então, essa resposta ela é muito rápida. Então, a base da pliometria é a força elástica explosiva reativa, que quando o fuso muscular é alongado, ele retorna com uma contração. A pliometria ela é o que há de melhor para melhorar tanto a força rápida quanto a velocidade do atleta. No entanto, essa forma de treinamento ela é muito agressiva às articulações, principalmente aos joelhos. Por isso, nem todo atleta ele pode praticar. Mesmo aqueles atletas que podem, eles vão precisar de uma preparação especial. Então, como seria essa preparação para a prática da pliometria? O atleta ele precisa levantar de 1,5 a 2 vezes o seu peso corporal no agachamento. E se ele fizer esse teste e não conseguir? Então, se o atleta não conseguir, ele vai precisar fazer um treino de força. Ele vai realizar 1 ou 2 semanas de uma adaptação, vai fazer 1 ou 2 semanas de treinamento de resistência de força, com a carga ali por volta de 70% de 1 RM e com muitas repetições. E depois disso, ele vai passar 3 semanas, aproximadamente 3 semanas, fazendo um treinamento de força máxima. Então, o ganho de força ele pode ser por via neural. Então, ele ganha muito rápido. E após isso, ele faz o teste de 1 RM novamente, onde ele tem que levantar 1 vez ou 2 vezes o seu peso corporal. E se depois disso, foi? Só uma dúvida, esse 1,5 a 2 vezes, no caso, seria o peso dele, mais, no caso, se ele pesar 70 quilos, mais 70 quilos na barra, por exemplo, né? Ou seria 140, um exemplo, se o atleta pesar 70 quilos? Eu acho que é o professor, é o peso do atleta, é o peso da barra mesmo, né? Da carga. Não, se o atleta tem 70 quilos, quanto é 1,5 vezes 70? Vai dar 70 mais 35. Então, ele tem que levantar... 105. Entre 7 Peraí, e 5. eu estou na outra reunião, eu pensei que a minha voz estava chegando na outra reunião. Tem 2 hoje.
Então, se o atleta tem 70 quilos, então você tem que levantar pelo menos 105 quilos, que é 70 mais 35. Na Entre, barra. entre 105 quilos e 140 quilos, que é 2 vezes o peso corporal. No caso, esses 35 seria na barra, né? E contando os 70 quilos do próprio peso Assim, do atleta. não. Não os 105 na barra. Uma vez e meia vezes 70, dá quanto? Dá 105. Então, tem que botar lá na máquina 105 quilos. E ele tem que levantar 105 quilos. Entendeu? Em um RM. Preferencialmente, né, 2 vezes o peso corporal. Então, lá no agachamento, ele vai ter que levantar 140 quilos. É uma carga pesada. Entendeu? Isso é no mínimo em um RM, é? Significa que ele tem muita força. Ele tem força suficiente para suportar os impactos do salto. Entendeu? Isso é no mínimo em um RM, né? Tudo sobre isso, não, tá? Mas é o que a gente tem de momento. Tem uma técnica melhor, que eu vou falar daqui a pouco, se Rabir não falar, mas a técnica mais básica é isso aí. Rabias, tem como tu voltar um pouco a pliometria, que eu me confundi um pouco como na preparação, é isso aí. Rabi, só um minutinho. Aí depois que faz esse teste, acontece o quê? É o que tu vai falar agora, né? Oi? Depois do teste de um RM, aí é o que tu vai falar agora. Isso, aqui o atleta ele fez o teste de um RM, não conseguiu levantar uma vez ou 2 vezes o peso corporal, então ele realizou esse treinamento. Aí, se ele realizar esse treinamento e ainda não conseguir, isso é muito comum em atletas em formação, que tem pouca massa muscular. Para ganhar força, nós temos 2 vias, que é a neural e a hipertrofia. Então, o atleta ele vai precisar realizar um treinamento de hipertrofia para ganhar massa muscular. Então, ele vai ter que passar uns 2 a 3 meses realizando o treinamento de hipertrofia, vai deixar de treinar a sua modalidade para fazer um trabalho de construção muscular. E aí ele vai voltar para aquele mesmo o teste de um RM, para ver se ele consegue levantar 1 vez ou 2 vezes o seu peso corporal. E conseguindo, ele começa a realização dos treinamentos. Além desse cuidado inicial, de ter que levantar 1 vez ou 2 vezes o seu peso corporal, o treinamento ele também deve ser realizado com cautela. Então, principalmente, o solo, ele deve ser adequado, o número de saltos, você tem que ter um número de saltos que você pode realizar, e também a altura das quedas. O solo adequado. O solo ele tem que ser um terreno macio, por exemplo, um tatame, pode ser na grama também, um gramado, mas ele não pode ser tão macio como a areia fofa, porque aí ele vai perder o principal componente, que é aquele componente reativo à queda. Com relação às quedas, deve ser entre 25 a 110 centímetros, isso vai proporcionar melhorias de 2 até 10 centímetros. As quedas maiores que 110 centímetros também são ineficazes. Por quê? Porque vai perder o componente reativo. Então, o atleta ele vai ter que usar muita força para estabilizar na queda dessa altura. Então, ele vai perder força e vai perder velocidade na sustentação da queda. E nas sessões de treinos, nunca deve ultrapassar 10 saltos por série ou 170 saltos por sessão. As séries devem ser de 5 a 10 saltos e a musculatura ela vai, se passar desse, ela entra em fadiga e vai deixar de proteger o joelho
e isso pode aumentar o risco de lesão durante os treinamentos. Ainda pode-se combinar o treino de pliometria com algum gesto da modalidade do atleta, por exemplo, a corrida. Também pode ser realizado o saque do vôlei, o arremesso do basquete, o bloqueio. Você realiza a pliometria e faz um bloqueio, pliometria, faz um saque, pliometria e dá um tiro na corrida. Os exercícios eles devem ser executados sempre do mais simples para o mais complexo. Então, você pode iniciar aquecimentos com gestos similares, ou seja, você pode fazer exercícios de pular corda, de saltos mais simples. Depois, você pode ir fazendo os exercícios de forma mais complexa. Vai aumentando a complexidade do exercício. Como, por exemplo, aqui, eu trouxe esses GIFs, que foram exercícios que iríamos fazer se nós estivéssemos nossa aula prática. E aí você vai complementando. Então, vai ficando mais complexo o treinamento. Após os saltos no arco, você pode começar a realizar saltos com alturas mais baixas e ir aumentando a altura, até chegar nesse treinamento com queda e o salto após a queda. Também existe pliometrias para membros superiores, como a flexão, e também um arremesso de uma bola, de medicine ball. E também temos aqui alguns exemplos de treinamento pliométrico que combinam com o gesto motor do esporte, como o salto em distância. O atleta ele salta e depois realiza um salto em distância. Lembrando que aqui, após a queda, tem que fazer o salto muito rapidamente, porque, como falei anteriormente, 4 décimos de segundo, 40 décimos de segundo. Aqui temos o salto em altura, no basquete ou no vôlei, na ginástica artística, e também agregado com o gesto motor do handebol. E essas três foram as três formas de treinamento que ficou para mim passar para eu passar para vocês. Então agora eu vou passar para o Éder, para ele complementar com as outras formas de treinamento. Bom dia, está todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Alguém ficou com alguma dúvida sobre os métodos que a gente passou? Ele esclareceu logo? Eu fiquei. Na pliometria, o Reabias falou que tem que fazer um treinamento de resistência de força antes, caso o atleta não esteja preparado. No caso dessa resistência de força, eu estou um pouco em dúvida sobre isso. Seria uma musculação ou seria um trabalho mais aeróbico? Essa resistência de força porque, assim, geralmente os atletas que não praticam musculação, isso seria a adaptação. Do mesmo jeito que a gente, quando vai entrar na academia para fazer o treinamento de musculação, a gente faz aquela adaptação. Então, a gente faria essa adaptação para o atleta antes de começar o treinamento de força. Isso, certo, mas no que consiste, Reabias, o exercício? Seria corrida? É porque eu estou na dúvida no conceito do que é a resistência de força. Musculação mesmo. Okay. O RML que a gente faz é isso aí, é 70% de um RM. É musculação mesmo, não é basicamente é hipertrofiar um pouco o atleta, né? O atleta ganhar um pouco mais de força no membro que vai ser utilizado. Ok, valeu. Basicamente, o atleta vai ter que ter uma
quantidade de força considerável para iniciar os treinamentos na pliometria, como já estava mostrando. Como o professor disse, não é algo muito certo ainda, mas o que é utilizado hoje em dia é o de 1,5 ou 2 vezes o peso corporal dele. E aí, se ele não tiver essa força ainda, vão se utilizar método de treinamento para tentar fazer com que ele alcance essa força nos membros inferiores, né? Aí, para ele iniciar, como ele é um atleta e possivelmente ele não faz musculação ainda, para ele iniciar um programa de treinamento na musculação, ele vai iniciar pela resistência muscular localizada, né, que seria a resistência de força. Seria aquele treinamento de adaptação para que ele comece a realizar um treinamento na musculação. E aí, parte primeiramente diretamente para o treino voltado para a força, após ele passar por essa adaptação. Se mesmo assim ele voltar para o teste de um RM e não conseguir realizar com a carga que é necessária para ele ir para o teste de pliometria, para o treinamento de pliometria, ele vai voltar lá para a musculação e vai fazer um treino voltado para a hipertrofia. E aí o treinador vai ficar treinando ele de acordo com o que ele precisa, se ele precisa de força ou de hipertrofia para conseguir alcançar aquela carga lá no teste de um RM, para a partir daí iniciar no treinamento de pliometria. Éder, eu tenho uma dúvida só em relação ao período. Qual o período máximo, se tem um período máximo, um período mínimo para botar esse treino de pliometria? Ou eu posso botar pelo todo o período de treinamento? Queria saber a duração máxima de tempo que ele pode ficar fazendo pliometria. É isso? Rafael? Oi. Isso mesmo. Acho que estava mutado. Não quer responder, Rabis? Eu não deixar essa resposta para o professor. Ele está ouvindo? Professor? Oi, eu estava aqui ouvindo a reunião, é quando eu voltei aqui, porque fica os dois sons ao mesmo tempo no meu ouvido, entendeu? Então eu tenho que focar minha concentração num ou no outro áudio aqui do ouvido. Aí eu ouvi alguém dizendo assim, vamos deixar essa resposta para o professor. Então me faça uma pergunta. Rafael Lima está querendo saber se tem um tempo máximo que um atleta pode ficar realizando treinamento de pliometria. Tem um tempo máximo para realizar treinamento de pliometria, se ele pode ficar só 2 semanas, 3, 4, qual o tempo máximo? Não, pliometria é um treino que se faz o ano inteiro. Depois de preparado, depois de feita a preparação, é para se fazer o ano inteiro, entendeu? O tempo todo o atleta está fazendo. Eu diria que os primeiros 2 meses, no máximo, o atleta não faz, que está fazendo outros trabalhos. Está fazendo a preparação. Depois disso, a pliometria é uma qualidade física altamente específica da maioria das modalidades e importante, então ela deve ser treinada durante toda a temporada. Salvo aquele período breve de preparação. De 1 a 2 meses. Intercalaria ele com o treino, exemplo, de quadra ou é feito no mesmo... Pode ser feito depois ou antes? Ou é melhor intercalar mesmo? Um dia treino em quadra, outro treino em pliometria e assim vai? Isso está dentro daquilo que eu falei para vocês, tá? O treinamento hoje em dia está sendo muito integrado, tá? Então, normalmente se mistura o trabalho de pliometria com o trabalho de treino de quadra. Especialmente em modalidades como vôlei, porque o salto é pliometria quase pura, é quase uma pliometria, os saltos típicos do bloqueio, tá? É praticamente pliometria. Tá? Então, é feito de forma muito integrada. Ele vai ser basicamente sempre associado se for uma modalidade esportiva como futebol, vôlei, sempre associado ao gestual técnico, né, professor? Para deixar mais específico, e aí vai dosando durante a temporada a quantidade de saltos, a altura do salto, se vai ser com ressalto, se vai sair de uma plataforma, saltar no solo e ressaltar. E essa intensidade vai ser dosada durante a temporada, mas durante toda a temporada ele vai estar treinando alguns movimentos de pliometria. Sempre deixando o mais próximo possível da modalidade. Como a Rabis mostrou, no basquete eu posso utilizar a medicine ball para fazer os arremessos. Sim. E aí por diante. Mais alguma dúvida ou podemos dar início aos outros 2 métodos que vamos ver hoje?
Acho que Eu pode tenho seguir. só uma última dúvida, que é quanto a... No caso do treino de salto, beleza, a gente vai ter esse teste do 1RM de agachamento. Agora, no caso disso, da parte superior, se fosse como o próprio handebol que tem ali, como é que eu saberia se o atleta está preparado para fazer ou não? Na parte superior, no caso. E aí, Reabias, eu respondo ou tu responde? Responde aí. Eu nunca cheguei a ver nenhum teste voltado para os membros superiores, não, mas eu acredito que, pelo fato de que nos membros superiores eu não tenho uma sobrecarga muito grande, como seria o peso corporal do atleta em cima da articulação, a maioria deles é ou com arremesso de bola, com medicine ball, no caso do handebol, geralmente usa a própria bola do handebol. A sobrecarga é grande, mas não tão grande quanto a do corpo. O problema do teste o problema de testar a força dos membros inferiores é porque toda vez que eu saltar, eu tenho uma carga gigantesca do meu corpo sobre a articulação. E aí eu tenho que ver como é a relação da minha força com a minha carga que eu estou trabalhando. Acredito que por isso que utilizam o teste para membros inferiores. E para membros superiores, até o momento, eu nunca vi nenhum, não. Pelo que eu entendi aí, Éder, a partir do momento que é feito o teste de 1,5 a 2 vezes o peso corporal, mesmo a carga sendo maior no membro inferior, também está testando o membro superior, porque o cara tem que segurar esse peso com os braços, correto? Isso. Assim, mas aí o problema é justamente isso, é saber o quanto que eu tenho a relação de força com a carga, entendeu? Como quando toda vez que eu salto com os membros que eu vou saltar, eu vou utilizar a força dos membros inferiores para levantar a carga do meu corpo todo, eu tenho que saber como é que está a relação dessa carga do corpo com a força dos membros inferiores. Como dos membros superiores, geralmente a gente utiliza a bola e as bolas são bem mais leves, o medicine ball ou a bola propriamente dita da modalidade, a maioria das vezes essa força do membro superior vai ser bem maior do que a sobrecarga, que seria a bola que o cara já utiliza normalmente no jogo. A não ser que eu vá utilizar alguma medicine ball, e aí é bom, eu não vi nenhum teste voltado para isso ainda, mas é bom sempre ver o peso que vai ter essa medicine ball, para saber se realmente a pessoa tem força para aguentar essa sobrecarga e não sobrecarregar as articulações. E é o que acontece com os membros inferiores, porque não tem como eu fazer o cara saltar sem que ele tenha que levantar toda a carga que o peso que o corpo dele vai exercer sobre os membros inferiores. É por isso que tem que ter o teste. Vamos lá para a próxima. Podemos passar para a próxima apresentação? Próximo tema. Sim. Minha tela está aparecendo para vocês? Não. Tá aparecendo. Ainda não. Está compartilhando. Agora foi. Agora foi. Todos estão vendo minha tela aí, o slide? Sim. Certo. Bom, agora eu vou apresentar para vocês 2 métodos que a gente pode aplicar nos nossos alunos, nossos atletas, para trabalhar a força, certo? Como você já sabe, meu nome é Éder, eu sou aluno de estágio aqui na disciplina de treinamento e faço mestrado com o professor Alexandre. Como a gente sabe, a contração muscular ela é originada a partir de um impulso nervoso, certo? Esse estímulo neural. E esse estímulo é decorrente de
da despolarização, é a polarização das membranas celulares, que vai chegar lá na junção na junção neuromuscular, e vai estimular aquele tecido a realizar a contração, certo? Ou seja, ela é estimulada através de uma corrente elétrica. E aí, inicialmente, principalmente no âmbito da fisioterapia, deu-se início à utilização de um estímulo exógeno, ou seja, um estímulo que não está sendo gerado pelo meu próprio sistema neural, onde que é posicionado eletrodos próximo do músculo, em cima dele, que vai gerar um impulso nervoso e vai simular esse impulso que o sistema nervoso iria ocasionar no tecido muscular, fazendo com que o tecido contraia sem a necessidade do sistema neural esteja estimulando esse tecido muscular. Essa prática foi bastante utilizada no âmbito da fisioterapia, como eu disse, para pessoas que teve lesão medular ou algo do tipo, já que ele não tem o sistema nervoso para contrair, para mudar esse estímulo, era utilizado esse estímulo através da eletroestimulação, fazendo com que aquele tecido muscular continuasse tendo ativação e diminuísse a perda de força e de massa muscular, sendo bastante utilizado na reabilitação. Seria basicamente isso aqui que vocês estão vendo nesse vídeo, onde tem os eletrodos posicionados no próximo à musculatura da coxa, e aí o equipamento ele vai emitir um estímulo elétrico, simulando aquilo que o sistema nervoso faria e resultando na contração muscular. Esse videozinho aí, por sinal, foi eu mesmo que machuquei meu joelho, estava na fisioterapia. E aí, para não perder a força do membro inferior da coxa, nesse caso, como eu cheguei a quase 2 meses ficando andando de muleta por causa da lesão, como a perna não toca ao chão, a perda de força é muito rápida no membro. Você vê mesmo a massa muscular indo embora muito rápido, e aí a fisioterapeuta fazia esse tipo de estímulo, onde que o impulso elétrico realizava a contração no músculo da coxa, fazendo com que a perda de força fosse reduzida. Como o Reabias falou na apresentação dele, durante a aula, a força do músculo é uma grande correlação com a quantidade de fibras musculares que está sendo ativada. E dessa forma ela conseguia potencializar essa ativação das fibras. Esse estímulo pode ser com diversas frequências e com diversos intervalos, ou seja, pode ser modificada a intensidade da contração muscular, conseguindo alcançar mais fibras ou menos fibras, por mais tempo ou por menos tempo. Éder. Oi, professor. Antes de você entrar nas roupas, eu vou só aproveitar que eu tenho um aparelhinho desse aqui em casa, vou mostrar aqui, viu? Certo. Tem um short aqui, ó. Eu só preciso fazer a câmera, vocês verem aqui a câmera. Se eu tenho um tênis aí, mexer com o meu computador. Eu estou transformando o computador aqui no tablet. Não sei se vai dar para ver direitinho, porque... Peraí, viu? Só consigo ver. Vocês estão vendo aí, que para vocês verem, eu não vejo. Eu tenho que deitar meu computador aqui, ó. Estão percebendo? Sim. Ó, Sim, então eu sim. botei aqui, ó. Acho que eu estou vendo aqui com alguma dificuldade, não estou vendo. Então, um aparelhozinho simples, eu comprei só de 100 e poucos reais, acho que foi 140 reais. Tá? E deixa eu ver se vocês estão vendo, viu? Tá dando para Você ver. está vendo aqui, ó. Aí eu botei num certo estímulo, tá? E ele tem 7 modos diferentes de ação. Não sei se vocês viram bem. Porque quando eu boto o computador aqui, eu não consigo fazer. Deu para ver, professor. Eu acho que aqui eu consigo, ó. Assim, ó. Tá? Então, na verdade, aqui você não vê o movimento, a contração aqui, ó, acontecendo, tá? Aí,
tem vários estímulos, tá? Cada estímulo tem um objetivo. Tem um estímulo que tem efeito analgésico, tem um estímulo que vai causar mais hipertrofia, tá? Então, os estímulos são de modo que a eletroestimulação eu posso usar a nível fisioterápico, estimulando a síntese proteica, a hipertrofia, e também a nível fisioterápico do ponto de vista da analgesia, por exemplo, entendeu? Provocar analgesia. Então, vamos lá. Por que eu estou usando? Por que eu comprei um aparelho de estimulação? Eu sempre tive problema de correr, meu joelho dói, só que eu percebi que meu vasto lateral é muito pequenininho. É um buraco, na verdade. Tão pouco músculo que tinha. Aí, o que eu fiz, então? Como eu não gosto de fazer musculação, e tento e não consigo, não consigo manter a sequência, entendeu? Então, eu comprei o aparelho de eletroestimulação e eu uso só para o meu quadríceps. Só para o meu vasto medial. Interessantemente, eu comprei assim, conversei com o fisioterapeuta, mas vou ver se está certo. Daí eu comprei, cara, assim, ó, se eu uso, eu consigo correr, o joelho dói minimamente. Se eu ficar 2, 3 semanas sem usar, o joelho volta a doer. Então, eu percebi definitivamente que essa eletroestimulação promove reforço do vasto e, consequentemente, eu consigo suportar melhor o joelho. E nessa pandemia, eu tenho ficado muito mais tempo sentado e andando menos, né? Tipo de universidade, eu estou na universidade, oriento um aluno, tipo dia de hoje, eu orientaria aluno de 8 às 10, caminharia até a aula, voltaria para o carro, e aqui não, é sentado o dia inteiro. Aí eu passei a sentir mais dores, entendeu? Nas pernas, nas costas, aliás. O que é que eu estou fazendo agora? Estou usando eletroestimulação, contrações de longa duração e baixa intensidade para gerar analgesia. Aí eu tenho tratado as minhas dores nas costas com a eletroestimulação, beleza? Era essa fala. Professor, só lembrando aí que a corrente TENS, ela é uma corrente de analgesia. E a corrente FACE é uma corrente de estimulação muscular, né, de fortalecimento muscular. Provavelmente, se eu estar utilizando a FACE aí, a corrente FACE é do modo sincrônico, né? Pelo que eu estudei de eletroestimulação. Não é verdade? É isso mesmo, Adalberto. No âmbito da fisioterapia, são utilizadas essas duas correntes, a FACE e a TENS. A TENS, ela tem uma intensidade mais baixa, ela não vai chegar lá a contrair o tecido muscular, mas você consegue sentir ela na pele, causando algumas vibraçõezinhas onde a corrente está passando. E aí ela consegue... Desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Então, eu dizia que o meu aparelho é bem baratinho, custou R$100 e poucos, tá? Ele nem tem a corrente, não é um TENS, né? TENS é bem mais caro que isso, né? Tá? Mas o que eu faço é usar... Mas, assim, sempre que eu faço estimulação, quando ele faz analgesia, ele não é só analgesia, ele tem um componente de ganho de força também. E vice-versa, tá? Quando eu faço trabalho de contração visando hipertrofia, aumento de força, também tem algum aspecto de analgesia. No mínimo, porque toda vez que o nosso músculo de contração, há produção de substâncias analgésicas, que é uma defesa do organismo, né? A nível central é endorfina, e a nível localizado, outras substâncias de efeito analgésico, entendeu? Mas, na verdade, o meu aparelho nem tem o efeito TENS. É só eu tenho que explorar o pouquinho de analgésico que ele tem, beleza? Isso, essa corrente TENS, ela está associada tanto à analgesia quanto à cicatrização de cortes ou feridos, mas isso é mais para o âmbito da fisioterapia. A gente vai trabalhar aqui mais com essa outra, que é a que estimula a contração muscular propriamente dita. Isso. O meu aparelho, ele é feito para contração muscular. Mas ele tem... lá naquele vídeo que está puxando a perna, na fisioterapia, que vai ser colocado no eletrodo, que aquele é o TENS, que ele vai ter tanto a corrente TENS quanto a FACE, que vai fazer a contração, ou então a analgesia de acordo com o que for prescrito e for colocado lá. Eles vão sempre mexer na frequência e na intensidade da corrente para alcançar mais fibras ou menos fibras, ou até a parte mais superficial, que seria o caso do TENS, para causar analgesia ou estímulo de cicatrização. Nesse caso aqui, quanto mais aumenta a intensidade, mais fibras eu consigo recrutar, e aí mais forte é essa contração, elevando mais ou menos a perna, nesse caso desse exemplo que vocês estão vendo.
Visto isso, que a estimulação elétrica consegue melhorar a força do tecido muscular e consegue recrutar mais fibras musculares, estimulando a contração, tem surgido uma nova onda de a parte mais do treinamento em si, em que existem roupas que o atleta vai vestir e essas roupas vão conseguir colocar eletrodos em todos os músculos, os grupamentos musculares que ela abranger. Nesse caso aqui, nós vemos 2 modelos. Alguns modelos, ele antigamente tinha uma plataforma e aí saía um cabo grandão e ligava nessa roupa. Os modelos mais atuais tem essa bateria aqui, ó, não sei se dá para vocês verem nessa imagem do lado direito. Ela está com a bateria próxima ao tronco, onde que ela tem uma bateria com a energia para alimentar a roupa, e aí ela se comunica com o aparelho externo que está na mão do treinador. Pode ser um tablet, um celular ou algo do tipo, uma espécie de aplicativo e um equipamento em que ele vai controlar essa corrente, se ela vai ser com a intensidade maior, menor, maior frequência ou menor frequência, um tempo de contração maior, com um tempo de pausa menor, tudo isso é controlado. E aí o atleta vai basicamente vestir uma dessas roupas e aí vai ficar sendo estimulado. Essa estimulação pode ser de forma direta, o eletrodo direto no músculo, ou indireta, o eletrodo no nervo. Geralmente é utilizado mais a forma direta. Como eu disse a vocês, o treinador pode controlar lá se essa contração vai demorar por mais ou por menos tempo. Ele vai controlar esse estímulo-pausa. Se eu deixo uma contração mais curta, vão ser várias contrações de relaxamento, eu trabalho mais voltado para a força rápida. E se eu tenho uma contração mais longa, eu trabalho mais voltado para a hipertrofia. Eu não vou conseguir isolar um ou outro, como a gente já sabe, como é em todos os métodos de treinamento, eu tenho uma predominância maior de força rápida ou de hipertrofia. Cerca de 30 minutos utilizando esse equipamento equivale a quase 2 horas de treinamento convencional. Justamente devido a vai variar de acordo com a quantidade de fibras, a corrente, a intensidade, os estímulos pausas, mas basicamente seria isso aí. Ela consegue promover uma grande hipertrofia, um maior tempo de contração do que o treinamento convencional e reduz a fadiga central. Por quê? Porque o equipamento está fazendo o papel do meu sistema nervoso central, onde que o sistema nervoso central iria gerar esse estímulo através da polarização, despolarização, potencial de ação, contração muscular. O equipamento vai fazer isso de forma externa, né, de forma exógena. E aí reduz essa fadiga central. Como todo método apresenta alguma desvantagem, a eletroestimulação não é diferente. Ela apresenta algumas desvantagens, dentre elas, ela vai estimular apenas parte das fibras, não todas. Não vai ter o ganho neural, como o professor mostrou lá, quando ele começou a falar sobre força. As primeiras semanas de treinamento, a maior parte do ganho de força é associado ao ganho neural. Ou seja, o indivíduo está aprendendo como estimular mais fibras e como ter mais força. Com isso, tendo mais força. Quando o indivíduo vai fazer a eletroestimulação, como ele não está contraindo, essa contração não está sendo originada lá no sistema nervoso central, ele não vai ter esse ganho neural. Com isso, também não vai ter uma melhora na coordenação, já que a melhora na coordenação também é oriunda do sistema nervoso central. E o mecanismo de proteção fica mais ineficaz. Também, quando o professor estava falando sobre os tipos de força, ele falou para vocês sobre a força absoluta, que é um tipo de força que é a maior força que a gente vai conseguir aplicar, mas ela só vai ser aplicada em situações de risco, justamente porque o nosso corpo tem um sistema de defesa que vai evitar com que essa força seja aplicada para que a gente não sofra lesão. Como não é o sistema nervoso central que está estimulando a contração muscular, esse sistema de proteção se torna ineficaz, porque o sistema de proteção diminuía a estimulação do sistema nervoso central para a contração muscular, para que a gente não aplicasse muita força. Então tem que se ter cuidado quando vai realizar a eletroestimulação, para que essa força, esse estímulo seja muito grande e a força seja tão grande
que supere que chegue próximo dessa força absoluta. Então deve ter bastante cuidado com isso aí. Justamente porque isso acarretaria lesões. Outros estudos também já mostraram que acontece mas é um ponto a se levar em consideração e prestar atenção quando se for utilizar esse tipo de estímulo. Bom, esse treinamento pode ser utilizado como o professor estava fazendo lá. Estou aqui no computador, coloco na minha perna, deixo minha perna contraindo enquanto eu estou estudando. Mas para ele se tornar mais eficaz, esse treinamento deve ser associado ao treinamento convencional. Como já existe essa tecnologia de que, como esse exemplo do professor, ele não está ligado em fio, não tem nada próximo, e aí o atleta pode treinar normalmente enquanto está sendo eletroestimulado. O mesmo acontece com aquelas roupas que eu mostrei a vocês lá atrás. O atleta pode muito bem estar realizando um treinamento funcional, tá fazendo agachamento, flexão, burpee, todos esses movimentos, enquanto utiliza a roupa, e a roupa está potencializando o estímulo para o tecido muscular. Como o Reabias mostrou a vocês, a gente utiliza no método convencional a carga, que no caso seria o peso, na musculação, para fazer com que o corpo tenha que estimular mais fibras musculares, aumentando a força. Nesse caso, realizando movimentos mais calistênicos, né, com o próprio peso do corpo, a maioria das vezes, não necessariamente, mas a maioria das vezes, essa sobrecarga pode ser dada pela eletroestimulação, fazendo com que mais tecidos e mais fibras, na verdade, do tecido muscular seja estimulado. Essa associação entre os métodos já mostrou aumento de cerca de 20% na hipertrofia de atletas de vôlei, e diversos outros estudos vêm surgindo na literatura, como o professor estava falando, em pacientes que estão lesionados ou que têm um certo desconforto, em pacientes idosos, pacientes obesos, que não têm uma certa familiaridade com alguns métodos de treino, por exemplo, com a musculação. Eu não gosto de treinar musculação, mas eu gosto de fazer treinamento funcional. Só que aí o treinamento funcional não vai me dar um estímulo tão grande quanto eu queria, e aí eu consigo potencializar isso com a eletroestimulação, mas não deve se haver a substituição, tá? Eu fazia musculação, agora eu vou parar de fazer musculação, vou ficar em casa, deitado, botar a roupa e ficar sofrendo contrações ali deitado. É sempre aconselhado fazer associação, é para potencializar e não para substituir, certo? Esse treino pode ser realizado na modalidade específica, como vimos o exemplo aqui, ó. Temos um atleta correndo na bicicleta de espinha enquanto utiliza uma roupa de eletroestimulação, e uma atleta realizando um treinamento de boxe enquanto está sendo eletroestimulada, ou seja, ela está tendo mais fibras ativadas durante o movimento específico do esporte dela. Como eu disse a vocês, também pode ser utilizado no treinamento funcional. Aqui é um exemplo, ó, em que ela está realizando movimentos de treinamento funcional associado à utilização do equipamento de eletroestimulação de corpo inteiro, que seria essa roupa que ela está utilizando aí. Esse é um centro de treinamento lá em São Paulo. Por sinal, ele abriu vaga para novos treinadores, enviei meu currículo, me chamaram, mas aí houve um problema na passagem aérea e eu terminei perdendo a entrevista. Alguém tem dúvida sobre esse método? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Esse que tu colocou agora, Éder, de usar a roupa e fazer o treinamento. A roupa, ela tá o tempo todo estimulando, ela só estimula na hora que eu executo o movimento? Ela vai estar estimulando toda vez que o treinador mandar estimular. Se ele quiser que estimule o tempo todo, durante todo a sessão de treino, tanto quando ela está ativa, tanto quando ela está descansando, ele vai deixar programado para isso. Se ele quiser que ela seja estimulada só no descanso, ela vai realizar um movimento. Quando parar, ela vai ser estimulada só dessa forma.
certo? Porque na hora do movimento, se eu estimular o músculo contrário do que eu estou fazendo no movimento, pode dar algum problema, né? Eu teria que fazer o casado o tempo todo, né? Ela deve estimular uma corrente, uma contração bem mais fraca durante o movimento, justamente para que você tenha só o estímulo para recrutar mais fibras musculares e não fazer aquela contração, como foi vista lá naquele vídeo que eu estava mostrando minha perna, que ela contrai quase que o máximo que ela pode. Ah, entendi. Ela está tentando só potencializar para que a contração muscular recrute mais fibras, tanto é que o sistema nervoso está contraindo, quanto é que a roupa está estimulando. Entendi, obrigado. E quanto ao ganho de força mesmo, sem ser o ganho de hipertrofia, qual a relação? Aumenta bastante o ganho de força. Eu não vou ter os números aqui, porque eu não peguei no estudo que mostra o ganho de força, mas ela é principalmente utilizada para ganho de força. A hipertrofia é mais uma consequência, mesmo assim ainda acontece. Mais alguém? É tanto que esse tipo de estímulo é bastante utilizado em atletas, onde que a maioria deles querem mais força do que hipertrofia, ou seja, o que importa para ele é força. Ele vai hipertrofiar? Vai, mas o que mais importa para ele é força. É bem incômodo, né, Éder? Esse tipo de... A eletroestimulação, ela é bem incômoda, vamos dizer assim, né? Dói bastante, dependendo da intensidade. Dependendo da intensidade, ele incomoda um pouco, mas é muito costume. Vai incomodar porque vai ficar contraindo, né? Se você, por exemplo, no caso daquele vídeo lá que eu coloquei, que foi comigo mesmo, como eu estava com a lesão no joelho, dependendo da intensidade que ela colocava a corrente, eu sentia a dor no joelho, mas não por causa da musculatura em si e da estimulação, mas sim por causa da lesão. Mas a contração em si, você não sente choque, como o pessoal faz, vou levar choquinho. Você não sente o choque, você só sente o músculo contrair. No caso, você não vai ter dor, você vai sentir só a contração. É um pouco diferente porque o músculo vai estar contraindo sem você estimular. E você estranha um pouco, mas depois não acostuma. É porque eu fiz bastante, só que assim, não era na perna, né? Eu vejo que na perna, aparentemente, parece ser um lugar mais tranquilo. Eu fiz na área das costas e realmente, para mim, era uma tortura, vamos dizer assim, porque algumas vezes ele conseguia ficar contraindo, mas outras vezes eu sentia... intercalava, entendeu? Um choque mesmo, como se fosse uma... É porque eu acho que tu usou a corrente russa, não? Isso, a corrente russa. A corrente russa, ela geralmente o pessoal relata dor. Ela é mais intensa. A corrente russa é diferente dessa phase. Mas vai parte do mesmo princípio. Mas geralmente o pessoal que usa a corrente russa diz que dói. Eu nunca utilizei, não. Eu só utilizei a de analgesia, que é o TENS, e essa outra que faz a contração, que é a phase, que não é a russa. Mas a russa é o mesmo princípio. É estimular de forma exógena, através da corrente elétrica, a contração muscular. Eu também não tive a oportunidade de utilizar essa roupa, e por causa da questão que eu disse, que eu ia para lá para fazer a entrevista, possivelmente a gente iria utilizar nos testes, mas aí eu comprei a passagem no dia e chegou de madrugada, não recebi a passagem e perdi a entrevista de emprego lá. E também perdi a oportunidade de ir lá conhecer o centro de treinamento e experimentar essa tecnologia. Senão eu diria a vocês aqui, por experiência prática, como é que funcionava direitinho a sensação do atleta que está realizando o treinamento. Mais alguma dúvida? Não. Ô, Éder, só uma curiosidade, essa atleta aí que está sendo eletroestimulada e fazendo trabalho funcional, ela é do surf ou ela usou aquela prancha de surf só por questão de equilíbrio mesmo? Essa prancha de surf é o equipamento que eles têm lá no seu treinamento. No caso, isso é uma das master trainings que eles chamam lá, que seria a professora, né? Ela está fazendo vídeo de divulgação da empresa só. Mas eles utilizam com surfista. Lá tem jogador de futebol, surfista, lutador de MMA,
ciclista, tem vários atletas de diversas modalidades. E aí eles utilizam o treinamento funcional e o treinamento específico da modalidade associado com a eletroestimulação. Nesse caso, ela está só mostrando alguns movimentos que podem ser realizados e como é que funciona o treinamento. Ela não é atleta, ela é treinadora, na verdade. Qual o nome desse centro, Éder? Esse é o WINS Pro. WIEMS. WINS Pro. Isso. WINS Pro. Acho que você consegue achar no Instagram deles. Eles têm vídeo no YouTube demonstrando lá o centro, essas coisas? Sabe dizer? Vídeo no YouTube eu não encontrei deles, mas eu encontrei de outra empresa. Essa WINS, a empresa não é daqui do Brasil, mas aí tem a sede aqui no Brasil, que ela é em São Paulo. Mas tem outras empresas que trabalham com essa eletroestimulação. Se você colocar eletroestimulação de corpo inteiro, tu encontra algum material na internet. Pronto. Outro método de treinamento que eu vou mostrar para vocês hoje é o treinamento com a plataforma vibratória. Também ficou muito popular numa época e hoje em dia caiu um pouco mais. Mas ele vai partir do princípio basicamente parecido com aquele que vai utilizar aquele mesmo sistema que Reabias mostrou para vocês no treinamento de pliometria, que é o alongamento da fibra muscular para utilizar o arco reflexo e estimular a contração. Como o Reabias mostrou, o fuso muscular responde a esses estiramentos, influenciando esse mecanismo do arco reflexo que resulta na contração muscular. Basicamente, como funciona aquele teste que geralmente os médicos fazem no tendão, no ligamento patelar, que quando você bate com o martelinho, um pequeno impacto no tendão patelar, causa um estiramento no músculo, o fuso muscular manda um impulso para o sistema nervoso e ele já responde automaticamente através de uma contração. Chamada. Essas fibras são sensíveis a esses pequenos estiramentos e a plataforma vibratória, ao realizar a vibração da plataforma, ela faz com que o músculo fique sofrendo pequenos estiramentos e se utiliza desse arco reflexo, respondendo como uma contração. Então, basicamente, a plataforma vibratória é só uma plataforma que vai ficar vibrando de acordo com a frequência que foi colocada lá no sistema. E aí essa vibração vai fazer com que o músculo sofra pequenos alongamentos e através do arco reflexo vai responder com uma contração. Então o músculo vai ficar alongando e contraindo continuamente. Esse método de treinamento também, a forma mais eficaz de realizar ele, não é como a gente via lá naquelas propagandas antigamente, dizendo que você pode tonificar seus músculos ficando só em pé aqui enquanto assiste televisão. A forma mais eficiente de utilizar esse método de treinamento também é associando ele com o treinamento convencional, como podemos ver aqui nessa imagem, onde que o indivíduo, o praticante, ele vai ficar em cima da plataforma, vai colocar a frequência da vibração que ele vai utilizar, e aí vai realizar movimentos calistênicos com o corpo dele em cima dessa plataforma e se beneficiar da vibração que vai estimular esse arco reflexo para potencializar a contração que ele está realizando. E aí ele vai conseguir, das diversas formas, realizar diversos movimentos em cima dessa plataforma, desde para membros inferiores quanto para membros superiores. Podendo ser movimentos tanto dinâmicos quanto isométricos, ou seja, o atleta pode simplesmente chegar lá e vai ficar só em pé na plataforma, ele pode agachar e fazer uma isometria, ou algo do tipo, ou ele pode realizar o movimento propriamente dito, agachar e levantar, fazer flexão, fazer qualquer outro movimento. A amplitude da onda pode ser de 2 a 4 milímetros, eu acredito, e a frequência de 25 a 40 Hz. Um exemplo de treinamento, o atleta pode realizar 4 séries de 1 minuto, com intervalo de 1 minuto entre cada movimento, e o treinamento tem duração de 4 a 10 minutos, com a frequência semanal de 3 vezes por semana, mas pode ser mais
ou menos. Isso é só um exemplo. Alguém tem alguma dúvida sobre o treinamento vibratório? Professor? Se o professor vai querer acrescentar alguma coisa. Já dá para computar o oi no chat, já? Oi? Já dá para computar o ok aí no chat? Dá. Pode colocar a chamada. A Bia está pedindo aqui. Quer dizer, foi algum dos alunos que pediu. Deixa eu ver quem foi. Emanuel Medeiros. Eu vou dando um ok que eu vou mandar mensagem aqui pro professor para saber se ele vai querer acrescentar alguma coisa, que eu acho que ele não está ouvindo, não. Está ouvindo a reunião do departamento. Estou aqui, estou ouvindo. Ó, voltou ele. Vai querer acrescentar alguma coisa, professor? Então, era bom. Eu estava aqui procurando algum vídeo de treinamento vibratório. Assim como você mostrou o vídeo de eletroestimulação, seria legal mostrar vídeo de treinamento vibratório. Entendeu? Deixa eu apresentar aqui a tela. Você achou algum? Tirar Oi? agora. Vou parar aqui minha apresentação, o senhor coloca do senhor. Isso. Eu não selecionei, talvez, tem qualquer um aqui que eu achei. O pessoal aqui nunca viu, né? Tem ideia de como é o processo. Viu? Certo. Vou mostrar aqui o aparelho. A maioria tem esse mesmo formato, ou bem parecido. E a ideia é isso aí, ó. A máquina fica tremendo. Veja que não é uma corrente elétrica, tá? É uma ação mecânica, com alta frequência, né, de movimento. Aí isso termina ativando o fuso muscular. E a ativação do fuso muscular termina gerando contrações. Está mostrando aí? Aí você pode fazer aí uma diversidade de exercícios, tá? E tudo isso gera aumento de força. A hipertrofia não é o caso do treinamento funcional, tá? Muita gente tem vendido a plataforma dizendo que vai gastar mais calorias, só que a gente sabe que alguém que quiser emagrecer só fazendo caminhada não vai conseguir absolutamente nada. E tem um estudo que mostrou que o treinamento vibratório, ele só gera a metade do gasto calórico de uma caminhada. Então, para emagrecer, caminhada e nada é a mesma coisa, e isso aí só é a metade do gasto calórico de uma caminhada. Então, o pessoal tem proposto muito para hipertrofia, não é o caso. Para emagrecer, não é o caso, tá? Então, a ideia do treinamento vibratório é promover aumento de força, mas não exatamente não exatamente hipertrofia muscular. Então, menos aumento de gasto calórico. Olha só para você ter a ideia dos mais diversos movimentos. E o vermelhinho aí mostra, né, a musculatura que está sendo ativada, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Ele está sempre mostrando aí quais movimentos estão sendo ativados. Então, veja que aí, combinação, né, de exercício funcional com a vibração, tá? Então, a ideia é pegar as mais diversas, sempre que integrar melhor, sempre que assimilar com a modalidade esportiva, também melhor, beleza?
Acho que o professor fechou a janela da reunião. Voltou. Oi, e aí? Eu fui fechar aquele YouTube lá, fechei a... Imaginei que você tinha feito isso. Na verdade, esses dois métodos que eu mostrei, eles são mais aconselhados para utilizar eles para potencializar o treinamento convencional e não substituir tanto a eletroestimulação quanto a plataforma vibratória. E ambos têm o objetivo de ganho de força, porém, no caso da eletroestimulação, promove hipertrofia também. Beleza. E acabou? O professor só disse que no final ia querer falar um pouco sobre treinamento funcional. Foi. Ah, tá. Que eu pensava que eu tinha, vocês falariam, eu só complementaria. Bom, dos treinos anteriores, é isso aí, tá? O material que vocês prepararam ficou bem legal. No caso do Ed, ele pegou meus slides e colocou figuras e vídeos, ficou bem legal também, tá? Foi boa a ideia. E a Bias também, o material ficou bem legal, a nível de instrução, tá? Eu botei alguma coisa aqui no chat, para não esquecer de falar. E tem outra que eu não coloquei, estou lembrado agora. A que eu botei para não esquecer, eu esqueci. E as que eu não coloquei, eu estou lembrado. Deixa eu apresentar aqui a tela. Então, eu vou abrir aqui o chat, vou abrir aquele negocinho que tem o quadro, para explicar a vocês a questão da preparação para o treinamento de pliometria, tá? Então, vamos lá, olha só. Quem vai fazer pliometria precisa ter força suficiente para suportar aqueles impactos do treinamento, ok? Isso aí é condição sine qua non, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Quando você vai fazer o treinamento, então você precisa ter a certeza que o atleta tem força suficiente para suportar os impactos. Para isso, o que eu tenho que fazer? Muito simples. Eu vou trabalhar com os conhecimentos que se tem sobre a questão da força. Tá? Como eu falei para vocês, pliometria é um treinamento que o ideal é fazer toda a temporada. Enquanto está havendo aquele período de competição, ou período específico, deve estar fazendo pliometria. Só que como eu tenho que garantir que tenha força, o que eu vou fazer? Aumentar a força do meu atleta. Qual é o treino ideal para aumentar a força do atleta? Treino de força máxima. Tá? Então, eu faria aqui um treino de força máxima. Ok? Sendo que força máxima... Deixa eu apagar aqui. Então, força máxima é algo que se obtém muito rapidamente, como eu falei, né? Porque a força máxima você aumenta muito com ganho neural, né? Então, treino de 1 a 6 repetições. 1 a 6 repetições, tá? Com a carga compatível. Intervalo de 3 minutos. 3 minutos, tá? Como essa carga muito pesada obriga o sistema neuromuscular a trabalhar para garantir que consiga aumentar essa força, e o ganho neuromuscular é muito rápido, então, normalmente, a força máxima é um trabalho que só precisa durar apenas 3 semanas. Beleza? Aí, então, o cara iria lá para a musculação e faria um trabalho de força máxima. 3 semanas. Só que, obviamente, que um atleta, especialmente quando ele não está ainda bem condicionado, ele deve fazer uma adaptação. E como normalmente se faz esse trabalho no começo de uma temporada, o atleta não está adaptado, não vinha treinando musculação. Então, como ele não vinha treinando musculação, o que eu faço? Antes disso, eu faço um trabalho de adaptação.
Então, adaptação. Como é que eu faço adaptação? Com o trabalho de, na musculação comum, eu uso um trabalho de RML, né? Resistência muscular localizada. Só que eu vou apagar isso aqui. Por quê? O atleta ele já tem uma boa força, já tem alguma resistência, tá? Então, em vez de fazer um trabalho de resistência muscular localizada, eu substituo o trabalho de resistência muscular localizada, que eu estou apagando aqui, ó, por um trabalho de resistência de força, tá? Então, a ideia aqui agora é fazer um trabalho de resistência de força. O que seria isso? Seria 12 a 30 repetições. Normalmente é 12 a 20, 15 a 20, tá? Mas 20 até 30 repetições costuma se fazer, ok? Com a carga de mais ou menos 70%, tá? Com a carga de mais ou menos 70% da carga máxima. Só que quando vai para 30 repetições, a carga já cai, tá? Mas, na verdade, a gente hoje em dia não tem usado muito o percentual de carga. A gente tem preferido usar, na verdade, repetições máximas. Então, uma carga que eu faça de 12 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30 repetições, tá? Quanto mais o esporte ele é de ação prolongada, mais repetições eu faço. Quanto mais o esporte é de breve repetição, como um arremesso, um salto, eu posso fazer menos carga, 12 a 20, 12 a 15, 15 a 20, tá? Isso aqui, então, é uma adaptação. A ideia é fazer uma adaptação para o treino de força máxima. Isso quer dizer, então, o seguinte, se eu pego um atleta que já vem treinando o ano inteiro, corre o dia inteiro, salta, faz tudo, e somente na metade da temporada eu resolvo fazer um trabalho de musculação, eu não preciso fazer uma adaptação, eu posso ir direto para o trabalho de força máxima, tá? Mas o padrão é que se faça uma adaptação e depois um trabalho de força máxima. Aí, aqui no final da força máxima, vai ter um período crucial, tá? Aqui, ó. É onde eu faço o teste de uma RM. O teste de uma repetição máxima, tá? Nesse teste de uma repetição máxima, é nesse teste de uma repetição máxima que eu vou querer que o atleta tenha capacidade para levantar 1,5 a 2 vezes o peso corporal dele, tá? Então, nesse teste aqui, ó. Tá? Se ele levantou 1,5 o peso corporal dele, isso quer dizer que ele tem força suficiente. Como ele tem força suficiente, ele inicia o trabalho de pliometria. Agora, se mesmo depois que ele fizer um trabalho de força máxima, ele não levantou o peso dele, o que significa dizer? Significa dizer que ele tem que aumentar a força dele. Ele precisa aumentar a força dele. Se ele precisa aumentar a força dele, quais são as vias que eu tenho para aumentar a força? Tá aqui, ó. Aqui, lá nos primeiros slides do assunto, eu dizia que tem 2 maneiras de aumentar a força, né? Pelo aspecto neuromuscular e por hipertrofia. Hiperplasia nem vem ao caso aqui, tá? Então, eu vou usar o aspecto neuromuscular. Só um momentinho, que tem uma votação aqui da ata da reunião. Eu estava ouvindo, então eu vou voltar. Eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pronto, já voltei aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tentei aumentar a força pelo ganho neural, não foi isso? Mesmo que eu tenha ganhado força, ainda não foi suficiente. O que é que significa dizer? Ó, vamos lá, eu repeti, tá? Eu fiz um trabalho de força máxima durante 3 semanas, tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui. 3 semanas depois, eu sei que a força aumenta bastante, com 3 semanas de treino. Então, o atleta ainda não estava com força suficiente para levantar 1,5 o peso corporal. O que é que significa dizer isso? Em termos bem práticos. Ele não recrutou a quantidade de unidade motora suficiente para fazer o exercício. Não, tá, tranquilo. Mas o fato é o seguinte, ele treinou 3 semanas. E ele ensinou o sistema nervoso dele a aumentar a força. Ele não tem musculatura
Isso, trabalhado chegou, o suficiente para isso. exatamente. Ele não está com musculatura suficiente. Porque quando eu peguei o músculo que ele já tinha e apliquei um treino de força máxima, já que treino de força máxima se ganha rápido, e mesmo com aumento de força ele não ganhou, eu vou ter que apelar para outra alternativa. Ó. Já que ele não tem, aumentando a força dele neuromuscular, não resolveu, então isso quer dizer que ele está sem musculatura suficiente. Como falou aí, foi o Rafael Lima, eu acho que falou isso, tá? Já que ele não tem força suficiente, qual é a solução, então? Eu preciso, então, aumentar a massa muscular dele. Ok? Então, eu vou aumentar a massa muscular dele, para que agora, sim, com a massa muscular aumentada, ele ganhe força. Isso quer dizer, então, que eu vou fazer o quê? Eu vou designar meu atleta para um treino de hipertrofia. Ele não inicia ainda o trabalho de pliometria. Feito o trabalho de hipertrofia, aí eu faço de novo o teste. O teste de 1RM. Até que ele consiga levantar uma vez e meia o peso corporal dele. Ok? Ou seja, isso é muito típico de atletas que ainda estão em formação. Ele não tem a massa muscular do atleta do alto nível ainda. Ok? Por exemplo, eu fiz esse trabalho na seleção brasileira. Lá a gente trabalha o tempo todo com a principal e com a sub-23. Fiz esse trabalho com a principal e todo mundo ganhou força. Todo mundo levantou. Na verdade, eu nem fiz a força máxima, tá? Nem fiz isso aqui, ó. Num dado momento da temporada, eu cheguei para os atletas e fiz um teste de RM, sem nem fazer a musculação. Todos os atletas da principal levantaram. Quando eu fui na sub-23, a maioria não levantou. Teve um outro que conseguiu, a grande maioria não conseguiu. Justamente atleta mais novo, tem menino de 16 anos, 18 anos, ainda não tem massa muscular suficiente. Indicou claramente que aquele time, sub-23, ainda precisa fazer um trabalho de formação muscular. Tá? Não por acaso, a seleção principal começou a temporada 2021 já agora, nesse mês de novembro. Aí a gente viu a pergunta, e aí, o que fazer com a sub-23, já que eles não vão para a Paralimpíada? A gente fez exatamente, já que não vai para a Paralimpíada, e já que não tem competição durante todo o primeiro semestre do ano que vem, pelo menos novembro e dezembro, nós estaremos fazendo um trabalho de hipertrofia com eles. Então, eles estão meio que abandonando o treino de futebol, tirando o treino de futebol e botando o treino de força máxima, ou de hipertrofia na musculação. Já que a gente sabe que a gente precisa fazer uma formação ainda com eles, entendeu? Então, esses atletas ainda estão em formação. Beleza? Sim, era isso sobre hipertrofia, e o que eu anotei eu perdi, porque eu saí sem querer e voltei, tá? Era isso sobre pliometria. Então, esse é o processo natural da pliometria. Eu não vi, não sei se Reabias falou, os parâmetros. Falou dos parâmetros, Reabias, do treino de hipertrofia. Tipo, quantas séries, quantas repetições, mínimo, máximo, altura de salto. Você falou sobre isso? Reabias? Falei no final. Falou? Isso tem que estar muito claro, tá? Porque isso aí, normalmente, quando eu faço prova, é a questão aberta, tá? Vai fazer pliometria. Inicia com quantos saltos? Progride para até quantos saltos? Salto deve ser feito de quanto de cada vez? Então, tem que dividir em séries, né? Em série. Quantas séries? Séries de quantas repetições? Quando progride para até quantos saltos? E a altura do salto? Começa com quanto? Evolui para quanto? Foi falado isso claramente, Reabias? Essa de iniciar, evoluir, não. Só série de isso é 5 a 10 importante. saltos, Falou, nunca ultrapassar 170 sessões. De 25 a 110 centímetros. Falou. Isso. Falou, né? De 25 a 110 centímetros. 110 é ineficaz. Isso. Agora, tem uma questão que é bem importante, que eu não, acho que o Rabino falou. Falou da questão do uso da plataforma para determinar a altura do salto? Não. Não, né? Então, olha só.
A técnica básica para fazer a pliometria é levantar uma vez e ver o peso corporal. Agora, suponhamos que meu atleta ele não levanta uma vez e meio o peso corporal. Quer dizer que ele não pode fazer pliometria? Não, tem uma técnica mais sofisticada, mais moderna, tá? Para a gente determinar que o atleta vá fazer pliometria e quando faz, que faça com segurança. É justamente usando aquelas plataformas, aqueles tapetezinhos, né? Plataforma de salto. Por quê? Quando o atleta está fazendo pliometria, disse Reabias que o ideal é que ele não passe no 1,10 m. Mas nem todo atleta pode chegar a 1,10 m. Tá? O cara tem que ter muita força para chegar a 1,10 m. Jogador de vôlei vai fazer. Jogador de futebol raramente vai chegar em altura tão grande. Então, na verdade, o ideal é que você veja até quando que aquela altura da queda ela está eficaz. Como é que eu sei da eficácia da altura da queda? Algo simples. Olha, o fuso muscular ele é ativado e gera a resposta em 40 centésimos, 0,40 segundos. Olha, se o fuso muscular gera o estímulo até 40 segundos, o que vai acontecer é o seguinte: quanto mais alta a altura do salto, quanto mais alto o salto, mais o atleta, ele vai ter, o praticante, o atleta qualquer um, ele vai ter que fazer força para cair, para depois subir. Isso quer dizer que vai ter uma hora que o salto está numa altura tão grande que ele vai ter que fazer tanta força para frear o movimento de queda antes de subir, que ele ultrapassa esses 40 segundos. Ok? Acontece que as plataformas de salto, botei aqui, ó, tá? Elas conseguem medir o tempo que o pé passa em contato com ela. É o tempo de contato com o solo, quando a gente chama isso, tá? Então, se o atleta fizer quedas, em vez de cair no chão, ele cair numa plataforma de salto, e a plataforma de salto dá o tempo de contato com o solo, então qual é a altura máxima que o atleta vai usar? A altura máxima em que o tempo de queda, o tempo de contato com o solo dele seja menor do que 40 centésimos. Tá? Então tem atleta que vai saltar 60 centímetros, 80 centímetros, 1 metro, 1,10 m, mas também tem atleta que com 1,20 m ele ainda não perdeu o tempo de contato com o solo. Não ganhou, né? Não aumentou muito o tempo de contato com o solo dele. Então, pode ocorrer de um atleta fazer mais de 1,10 m. E vai acontecer, com certeza, que muitos atletas não chegam a 1,10 m. Da mesma maneira, aquele atleta meu, normalmente a pliometria começa mesmo a partir de 40 centímetros. Mas se meu atleta não está fazendo aqui ainda, ó, uma vez meu peso corporal, e ele vai ter que entrar no programa de pliometria, ele pode, durante a pliometria, fazer alturas com 25 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros, desde que o tempo de contato do pé dele com o solo não ultrapasse 40 segundos. Então, eu já posso fazer uma mini introdução, entendeu? Então, ele faz uma pequena introdução ao trabalho de pliometria com alturas de queda bem menores do que o ideal. Não é pliometria, mas é uma mini pliometria. Então, ou seja, com a tecnologia da plataforma de salto, do tempo de contato com o solo, eu posso, obviamente, dar informação muito mais precisa, tá? De quando o atleta pode começar e depois que ele começa, qual a altura que ele deve fazer os saltos dele. Ok? Era essa a minha fala sobre a pliometria. Dúvidas mais? Professor, quando são os membros superiores, como é que é essa fase excêntrica para poder ter depois a pliometria? Bom, a ideia fase excêntrica a gente não tem nada estudado ainda. Entendeu? Então, assim, é um recurso que eu tenho a mais e vale para membros superiores, tá? Para membros superiores, a gente não tem muita informação ainda não, tá? Sobre como fazer, quando começar a fazer e tudo mais. Beleza? Agora, o fato é o seguinte, membros inferiores, a gente não tem muita preocupação, tá? Porque a agressão de você fazer uma pliometria de membro superior é bem menor do que a agressão das quedas do salto de membros inferiores. Beleza?
Dúvidas mais? Uma questão, professor, no caso, eu posso fazer pliometria independente do peso ou carga que o meu atleta aguente. A questão é que, assim, ele pode fazer num nível mais baixo e um nível mais alto, né? Mas a pliometria, querendo ou não, vai ter um resultado, né? Só não vai ter um resultado máximo, o resultado... Então, exatamente. Se o atleta ainda não tem força suficiente para fazer a pliometria, que normalmente se começa com 40 centímetros, então ele faz pequenos saltos, com 20 centímetros, entendeu? 25 centímetros. Desde que você tenha uma plataforma e possa medir o tempo de contato do pé dele com o solo, em cada queda. Aí você já pode ir iniciando. É melhor fazer pouco do que não fazer nada, entendeu? Desde que você tenha a segurança garantida com a plataforma de força. Beleza? Dúvidas mais? Professor. Bom, pois não. Professor, no caso aí são 40 centésimos, né, o tempo? 40 centésimos. 4 décimos. E uma coisa que o Reabias falou que eu achei importante é o local de fazer a pliometria. Tem que ser no emborrachado, na grama, e na areia fofa não é ideal, porque perde a força elástica explosiva, né? Perde a reativa, aliás. Elástica explosiva reativa. Ele perde essa reação, né? Na verdade, assim, mas você não perde completamente, tá? Porque, na verdade, tem um ciclo de alongamento e curtamento. A questão é, se o atleta cai e ele passa muito tempo ajeitando o corpo para poder subir, não dá. Uma alternativa interessante você fazer na areia fofa é sempre estar alisando a areia, porque o que faz o atleta perder muita força, muito tempo de contato com o solo na areia, é o fato de que a areia é toda cheia de irregularidades, aí ele fica tentando se equilibrar para poder saltar, entendeu? Para poder saltar. Se você consegue fazer com que o atleta perca menos tempo no contato com o solo, tá? Então veja que é uma palavra-chave que eu estou usando muito aqui, né? Tempo de contato com o solo, tá? Então, se você consegue diminuir o tempo de contato com o solo, o treinamento de pliometria é aproveitável na areia. Para isso, é o quê? Tirar as ondulações da areia, ou seja, está sempre com um rodo, o pessoal faz um rodo de madeira, lá no vôlei o pessoal tem um rodão grandão, aí passa ali para alisar a areia, no que a areia fica lisa, sem aqueles... Aí o equilíbrio do atleta fica mais fácil e ele não perde tanto tempo de contato com o solo. Beleza? Aí consegue aproveitar, maximizar o tempo. Eu falo isso porque o pessoal usa muito a pliometria em areia. Tá? Hoje em dia, se você olhar, todo clube de futebol tem uma caixa de areia, tem um campo de areia dentro, ali onde treina. Sabe por que eu vi isso aqui recentemente, cara? Um jogo... Os times hoje estão aproveitando para jogar muito mais no CT do que no estádio, né? Porque o estádio é muito mais caro, né? Grande e tal. Eu acho que foi um jogo eu acho que foi do Manchester United. Ele, em vez de jogar no... Não, United... Foi, exato. Acho que foi o Manchester United mesmo. Ou foi Liverpool. Foi um jogo da Liga Inglesa, e o time, em vez de jogar no estádio, jogou no campo de treinamento. Aí dava para ver, atrás do gol, de um dos gols, um campo de areia bem grande. Ou seja, justamente isso. Então, todo clube hoje tem um campo de areia atrás do seu campo, dentro do seu CT, tá? Então, e um dos trabalhos que eles fazem bastante é justamente o trabalho de pliometria, tá? Eles fazem na grama, mas também fazem na areia. Beleza? Beleza. Dúvidas mais? Então, vamos lá. Não havendo dúvida, só explicação, tá? Como a gente combinou no começo da aula, quarta-feira é paralisação, mas eu vou gravar a aula, tá? Que ela torna síncrona, para quem quiser aderir à paralisação, ok? Eu vou gravar a aula aqui normalmente. Tá? Já está aqui, tranquilo, fazer pergunta e tudo mais, tá? A diferença é que eu estou colocando as aulas no YouTube devagarinho. E a aula de quarta-feira eu boto assim que ela chegar para mim. Que eu gravo, não é na hora que eu gravo que ela já está disponível, não. Tá? O YouTube manda aí à tarde, às vezes à noite.
tá? Então, tão logo ela... Não, vou até melhor, vou gravar no YouTube normalmente, mas eu tenho um aplicativo que também grava, então eu vou gravar a aula por esse aplicativo, ok? Aí, então, assim que acabar a aula, aí eu já posto no YouTube, porque aí a gente consegue fazer as duas coisas, tá? Respeita a paralisação, mas não perde essa aula. Então, essa aula vai ser assíncrona, vai ser uma aula gravada. Sendo que quem quiser participar da aula já durante a gravação, já participa da aula durante a gravação, tá bom? Mas a ideia é que quando for 12 e alguma coisa, essa aula já esteja disponível no YouTube, beleza? Aí, nessa aula de quarta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou terminar a única forma de força que falta, que é o treinamento funcional, beleza? Vou instruir a aula prática, tá? Então, vai ter a instrução para a aula prática, tá bom? A aula prática eu dou mais tempo, né? Dá 15 dias para devolverem, para apresentar a aula prática, tá bom? E já vou iniciar o próximo assunto, velocidade. Eu acho que ao longo de 1 hora eu dou funcional, instruo a aula prática, e na segunda aula eu já inicio o próximo assunto, beleza? Então, essa é a nossa conversa para a aula da próxima quarta-feira. Beleza? Bom, como eu já disse, a aula dada por encerrada, mas eu espero vocês, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Professor,